estava refletindo o quanto a doutrina espírita é uma doutrina, um conhecimento que tem como objetivo maior encaminhar o espírito que somos para vivências mais saudáveis, para que nós possamos, passo a passo, irmos aplicando esses conhecimentos que o Espiritismo nos traz às nossas vivências. E desta forma, então, nós vamos remodelando o nosso caráter, nós vamos transformando a qualidade dos nossos sentimentos, e isto tudo vai impactando nas nossas relações interpessoais, nas relações conosco mesmo e com Deus. As crianças, na evangelização, eles já vão aprendendo desde pequeninos a se relacionarem bem consigo, se relacionarem bem com o próximo, se relacionarem bem com Deus. Então este é o objetivo maior do Espiritismo. Podemos dizer assim, um grande objetivo. É o móvel do Espiritismo. Nos fazer homens de bem. E há pouco tempo nós recebemos um presente na nossa editora Francisco Spinelli, que é esta obra, Cotidiano e Felicidade. Ela é uma obra que enfeixa ensinamentos através de pequenos textos, muito bem escritos pelo autor Luiz Roberto Scholl. E um dos textos desta obra fala de uma questão que às vezes nós não atentamos muito para ela, mas ela é mais comum no imaginário, no sentimento, na vida das pessoas do que pode parecer. Esses dias eu estava trabalhando na nossa sala na Federação Espírita e nós terceirizamos o serviço de limpeza. E eu chego cedo pela manhã e costumo deixar a porta aberta porque eu sei que logo a pessoa que faz a limpeza das nossas salas, ela vai passar e ela já está acostumada, ela entra e vai limpando a sala e nós vamos trabalhando. E naquele dia era alguém diferente. Ela chegou na porta da sala e entrou. Eu cumprimentei, perguntei o nome, ela se identificou, enfim. Mas alguma coisa na atmosfera assim me deu a perceber que ela não estava à vontade, tinha alguma aflição, alguma coisa diferente no ar. Eu parei de trabalhar e olhei para ela e ela perguntou: tem espírito aqui? Eu disse para ela: tem. Ela soltou o pano em cima da mesa e deu um passo para trás. Eu disse: não, calma. Tem espírito sim. Eu sou espírito, você é espírito. Eu disse: não, isso eu sei. Eu quero saber os outros. Eu disse: os outros, aqueles desencarnados, os mortos. Eu digo: olha, estes estão por toda parte. Eles estão na tua casa, na rua, nos outros locais onde tu trabalhaste e aqui também. E ela me fez uma pergunta assim: mas não vão embora nunca? Se vão. Vão uns, vêm os outros. E eu disse: sabe por quê? Porque os espíritos, eles são atraídos. Aí parei para dar uma explicação. Eles são atraídos pelos nossos pensamentos. Se nós pensamos bem, se nós desejamos o bem do próximo, nós atraímos bons espíritos. E estes, é muito bom que eles estejam sempre conosco. Agora, se nós
pensamos mal, se nós somos maledicentes, se nós desejamos o mal do outro, provavelmente nós vamos atrair espíritos que não são bons. Então, de alguma maneira, como nós vivemos cercados de espíritos que ainda estão no corpo, encarnados, nós também vivemos cercados dos espíritos que já estão fora do corpo. Aí, eu acho que o assunto estava ficando indigesto. Ela mudou de assunto, né? Começou a falar do tempo e tudo mais. No outro dia não voltou. Já estava uma outra secretária. Isso é muito comum. Por várias vezes, a simples menção do nome Federação Espírita do Rio Grande do Sul causa nas pessoas esta sensação de que elas vão entrar lá e vão topar com espíritos, tá? Com fantasmas, enfim, não é a primeira vez. Mas aí eu pergunto para vocês assim, alguém aqui tem medo da possibilidade de ver um espírito desencarnado? Não, Patrick? Ninguém tem medo de ver espírito, então? A Ângela levantou o dedo ali. Medo até de dizer. Até de dizer. Pois é. Às vezes a gente não admite. Não, tudo bem, mas assim, ó. Se nós lançarmos um desafio de uma coisa boa, porque não precisa ir lá, mas assim, gente, vamos entrar no cemitério meia-noite? Tem gente que não apaga a luz e não anda no escuro sozinho dentro de casa com medo que possa aparecer alguma coisa. Enfim. Mas nós perguntamos assim, que efetivamente o medo, ele é uma reação ao desconhecido. Tudo que nós não conhecemos nos causa, de alguma maneira, medo, quando não pavor. Mas a verdade é que esta realidade de os espíritos estarem por toda parte, nós queiramos ou não, gostemos ou não, ela é uma realidade, ela é uma verdade. E nesse livro aqui, o Scholl faz algumas perguntas, né? E nós devemos nos fazer. Causa-me medo a possibilidade de ver espíritos? Muito bem. Mas os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Isso foi uma das primeiras afirmativas trazida nas obras da codificação espírita, quando Kardec começou a codificar a informação dos espíritos. Os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Então é muito interessante que eu vivia no colo do vovô, da vovó, adorava ficar na casa do vovô, da vovó, mas não quero ver o vovô e a vovó depois que eles desencarnaram. De onde vem esse medo, né? Muitas vezes das histórias, dos mitos, das histórias fantasmagóricas, os filmes do cinema é impressionante. Porque dificilmente você acha um filme de algum morto, de algum fantasma que seja bom. A maioria é sanguinário, assassino, causa pavor em todo mundo, dizima famílias inteiras, cidades inteiras. Então isso vai muitas vezes se agregando no imaginário das pessoas. E vai criando esse medo. Só, como disse o Wilson, até de dizer que tem medo, a gente acaba ficando com medo. Porque não há um conhecimento profundo sobre o espírito. Nós temos uma única ciência que estuda o espírito. Qual é? O espiritismo. Nenhum outro campo científico estuda o espírito. Então, quando nós ouvimos dizer que a pesquisa em tal campo
comprovou o que diz o Espiritismo, isto é um ledo equívoco, um ledo engano. Nenhuma ciência no momento tem condições de comprovar absolutamente nada em matéria de Espiritismo. Só o Espiritismo que é uma ciência, porque é o único que estuda o Espírito. Mas quando nós estudamos a doutrina espírita e nós vamos lendo no Livro dos Espíritos o que é o Espírito, os benfeitores amigos vão nos dizer que o Espírito alguma coisa é. Falta de analogia. Claro, além de dizerem que é a individualização do princípio inteligente, que são os seres inteligentes da criação, mas em um dado momento eles dizem, falando da essência daquilo que seja o Espírito, eles dizem, alguma coisa é, então o Espírito também é matéria. Olha a profundidade disso. Nós temos 3 elementos no universo: Espírito, a matéria, tá? E um elemento intermediário. E em um dado momento os Espíritos dizem que o Espírito também é matéria. É claro, não é essa matéria como nós a concebemos. Não é essa matéria que é finita, que é transformável, que é apreensível. Não é a matéria quintessenciada, sutil do perispírito, mas é um outro tipo. O que significa que dia virá e que ela também será estudada. Quando os nossos paradigmas, quando os nossos preconceitos, quando o nosso conhecimento na Terra se ampliar. Neste dia em que a ciência conseguir avançar para o terreno do conhecimento sobre o Espírito, ela vai perceber que a ciência espírita, aí sim, ela vai perceber que a ciência espírita tem razão e vai também, a seu turno, ainda que tardiamente, comprovar aquilo que o Espiritismo hoje já comprova. Mas com relação à questão de ver espíritos, alguém aqui vê espíritos? Alguém aqui já viu? Já viu? Pois é. E alguém aqui que não viu ainda quer ver ou não? Ainda bem que isso não é uma questão de querer, viu? Isso é uma questão de poder ver. Por quê? Não é um poder privilégio, não. Aqueles que veem os espíritos são espíritos que renascem por uma questão de oportunidade reencarnatória, ou de tarefa na reencarnação, renascem com o seu corpo físico adequado a desenvolverem, a terem esta faculdade da vidência. Então, o médium vidente é aquele que vê os espíritos, mas vê através da alma, não é através dos olhos físicos, porque há pessoas que são cegas fisicamente e veem os espíritos. Então, existe uma disposição cerebral que faz com que essas pessoas tenham a capacidade de ver os espíritos. E este nível da vidência, ele vai assim, ele tem os mais variados matizes. Mas a vidência, ela é uma faculdade que ela acontece por crises. Dificilmente, muito raro, nós temos médicos que vejam o tempo inteiro. Tá? Em crises. Há épocas, o médium vidente é que ele vê os espíritos e outras épocas não. E outros que têm uma vidência quase permanente, mas ela, além de ser uma faculdade rara, ela é uma faculdade, como diz Kardec, quando estudou, os médiuns que ele estudou eram médiuns cuja faculdade se desenvolvia por crises. Tá?
Então, não é querer, é poder ver os espíritos. Mas aí a gente pergunta, bom, tudo bem, a pessoa tem essa faculdade, enxerga através da alma, mas ela enxerga o quê? Porque se não é todo mundo que vê, o que a pessoa vê? Ah, pois é. É diferente das materializações. Materializações são fenômenos de efeitos físicos, onde há um médium que tem a capacidade de expelir um determinado tipo de elemento fluídico que nós chamamos ectoplasma, e através daquele elemento expelido pelo médium, o espírito materializa-se. Nós vemos o espírito como vemos as pessoas que estão sentadas aqui, que todos veem, independente de serem médiums, videntes ou não. Isso é materialização. A vidência não. A vidência, o médium está aqui, ele vê os espíritos e nós não vemos. Vê alguns, vê todos, enfim, depende da condição de cada médium. E o que é que o médium vê? Ah, o médium vê o corpo sutil do espírito, que nós chamamos perispírito. Todos nós temos um outro molde. Nós temos esse corpo e temos um molde fluídico que liga o corpo físico ao espírito imortal. Quando desencarnamos, este corpo fluídico passa a ser a veste do espírito. Então nós vamos, quando vemos o espírito, nós estamos vendo o seu corpo fluídico. Porque o espírito, como nós sabemos, numa analogia trazida por eles mesmos, uma chama, uma centelha, é algo ainda inapreensível para os nossos sentidos e o nosso estágio evolutivo. Tá? Então nós vemos o perispírito. Alguns perguntam assim, e os animais veem os espíritos? Não. Se eles vissem, eles eram médiuns videntes, né? E a mediunidade é uma faculdade humana. O animal tem percepções fragmentadas. Tá? Ah, mas o meu cachorro, quando fulano morreu, ele chegava e ficava latindo para o lado da cadeira que o fulano sentava. Claro, são percepções, são estímulos que ficam na atmosfera, na psicosfera e que o animal recebe. Mas a vidência, se ela é uma faculdade da alma, os animais não têm alma. Os animais, eles têm alguns resquícios fragmentários, até porque eles não têm consciência de si mesmo e nem consciência de Deus. Né? Então não vamos confundir as coisas. Outra pergunta. Tudo bem. E se por algum acaso, de repente, eu ver um espírito, hein, Ângela? Pois é. É muito interessante isso. A gente querer correr do espírito, porque como a dimensão e o espaço dele é diferente, para o lado que você virar, ele vai estar lá se quiser. Né? Vendo espíritos, o que eu devo fazer? O que eu faço? Bom, se isto for uma visão acidental, fortuita, vez por outra, não faço nada. Não tem o que fazer, né? Vou orar, vou me manter calmo, vou pedir ao Mestre Jesus que encaminhe, que acolha, que, enfim, faça alguma coisa por aquela pessoa que está chamando a minha atenção. Vou convidar ele para vir para o centro espírita, a primeira coisa que a gente faz, né? Vai lá no centro espírita e dá até o endereço como se precisasse, né? O seu endereço. Quer dizer, vá lá no centro espírita, mentaliza a frente da casa, pronto. Uma vez eu recebi um telefonema no meio da noite, uma pessoa me ligando. Qual é o número lá do centro espírita, a rua e o bairro?
Eu disse assim, por quê? Não, porque tem um espírito que anda aparecendo, eu quero dar o endereço para ele. Não precisa fazer isso, né? É só mentalizar, tá? Dizer o nome que a coisa se encaminha. Então, agora, por vezes, as visualizações, as vidências, elas começam a se tornar inoportunas no sentido de que elas começam a perturbar a pessoa, né? Começa a aparecer muitas vezes o mesmo espírito. Às vezes os espíritos, como eles têm esse corpo, o nosso corpo físico, se nós queremos mudar, a gente tem que fazer uma plástica, né? Tem que colocar botox, tirar botox, corta aqui, puxa ali, remenda lá. É a única forma da gente conseguir mudar um pouco o nosso corpo físico, a nossa aparência. Agora, o perispírito, ele é mais plástico. E o espírito, muitas vezes, ele mesmo pode alterar o seu perispírito, dependendo da sua compreensão, e ele pode também ter o seu perispírito alterado pelo magnetismo de outros espíritos que queiram prejudicá-lo. Então, às vezes, os espíritos aparecem com algumas formas que não são muito agradáveis da gente ver. E às vezes eles também aparecem de várias maneiras. É como alguém que se torna assim um intruso na nossa vida. Então, nesses casos, sim, a gente deve atentar para buscarmos o centro espírita, fazermos um atendimento fraterno, além da prece, é claro, da oração, que é sempre um recurso vigoroso em todas as situações que nós vivenciamos, tanto com os encarnados quanto com os desencarnados. E vir para o centro espírita, porque aqui é o único lugar onde nós efetivamente podemos ter um conhecimento adequado dessas questões. Aí não adianta fazer exorcismo, não adianta, enfim, fazer qualquer ritualística que os espíritos, eles até acham graça disso. Tá? Não, essa história, não, mas eu não quero fazer alguma coisa que ela faz, não adianta, isso é sintonia. Muitas vezes, esses fatos acontecem para chamar a atenção daquele que vê, porque, óbvio, se eu tenho a condição de ver espíritos, eu tenho agregado à minha trajetória evolutiva um compromisso com a mediunidade. E a mediunidade é uma via de progresso, de crescimento, de realização do ser humano no caminho do bem. Mas às vezes eu me comprometo com isso ao renascer e esqueço depois. Então o que acontece? A espiritualidade amiga e magnânima, ela nos dá uma batidinha no ombro, ó. Alguma coisa está faltando. Então, muitos de nós, às vezes, no passado, viemos para o centro espírita assim, como diz o gaúcho, acossado das mutucas. Né? E aí nós começamos um estudo, começamos a compreender este processo e nos tornamos trabalhadores espíritas disciplinados com a mediunidade produtiva. Então, quando isso acontecer, caminho, centro espírita. Né? O tempo que as pessoas que viam espíritos eram tratadas por esquizofrênicos e outras doenças e internados nos hospitais de onde nunca mais saíam, já passou. Tá? A outra questão, mas então, por que, se isso é algo normal, por que estudar o Espiritismo? Repetindo, porque o Espiritismo é o único campo da ciência que nos dá segurança para tratarmos destas relações com o mundo espiritual. Nós sempre referimos que os nossos palestrantes espíritas, os nossos trabalhadores, dirigentes espíritas,
que atuam no movimento espírita internacional, mais especificamente na Europa, eles sempre referem que quando, antes do Conselho Espírita Internacional versar as obras de André Luiz para as outras línguas, hoje já tem livros de André Luiz traduzidos para mais de 30 línguas, e na Europa o mote das reuniões mediúnicas que eram feitas eram de caráter experimental, buscando descobrir como é que se dava a relação no mundo espiritual. Tudo isso que hoje nós temos na série André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, e que muitas vezes a gente nem conhece, isso era absolutamente desconhecido no espiritismo europeu. Depois que essas obras passaram a ser traduzidas para o francês, o inglês, enfim, todas as outras línguas, o húngaro e mais, mudou o perfil das reuniões mediúnicas, porque eles perceberam que tudo quanto eles buscavam já estava suficientemente explicado, comprovado na série A Vida no Mundo Espiritual. E passaram então a direcionar o trabalho mediúnico como nós fazemos hoje, para acolher os espíritos, consolar, esclarecer. Então, conhecer espiritismo e as relações com o mundo espiritual é algo que aprimora o nosso olhar, muda o ponto de vista e nos traz requisitos valiosos para nós trabalharmos na nossa vida de relação. Porque afinal, os espíritos são as almas dos homens. E a continuidade, a vida futura que nós falamos, ela é consertada, ela é organizada, ela é projetada hoje. Nós somos, na espiritualidade, aquilo que vivenciarmos hoje. Então, não é para amanhã, não é para daqui a 10 anos, não é para daqui a meio século, é hoje. Hoje nós estamos construindo a vida futura. O futuro é a sucessão de presentes. E quando o nosso presente está comprometido, o futuro está. Mas, tem sempre um mas. Na lei divina sempre há um processo para recuperarmos e para refazermos os nossos caminhos. O presente é agora. É por isso que aquela frase do Chico se tornou tão memorável e tão importante. Eu não posso, refazer o passado, mas eu posso fazer um novo presente. Fazer um começo de novo, nós podemos fazer um fim, né? É isso que exatamente, né? Não posso ter um novo começo, mas posso fazer um novo fim. É isso aí. Então, obrigada, Helena. Então, esta é uma das lições do Espiritismo. Os espíritos somos nós. E nós, quando revelamos que temos esse medo, e o medo, o que fazer com o medo? Estudar mais. E refletir mais sobre os estudos. Porque vocês já pensaram a gente desencarnar, e aí quando tomar ciência do que nós somos, como é que a gente vai disparar da gente, hein, Ângela? Tu já pensou tu disparando de ti mesmo? Que situação que seria, né? Porque nós podemos nos surpreender, nós podemos nos assustar. Nós podemos levar um longo tempo até tomarmos novamente as rédeas e a lucidez do nosso caminho. Então é preciso viver como realmente nós somos, espíritos imortais.
Porque isso parece uma coisa tão simples. Mas se nós observarmos as nossas pequenas ações do cotidiano, nós vamos perceber que a distância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos ainda é muito grande. Nós sabemos que somos espíritos imortais, mas muitas vezes vivemos como se fôssemos simples mortais. Então fica essa reflexão para, como diz o título do livro, o nosso cotidiano e para a nossa felicidade. Que Jesus nos abençoe e que nós, como espíritos que somos, possamos cada vez mais avançar a sonda investigativa sobre a nossa essência, sobre o nosso futuro, para que o nosso presente seja bem produtivo, bem organizado, para render bons frutos.